Lídia, eu sou apresentadora do Filmerama Cult, do canal Super 8,5. Então, para minha estreia no canal, eu vou falar com vocês sobre um filme que eu considero muito impactante, muito pertinente para esse canal, que é o Árvore da Vida, do Terrence Malick, de 2013. Vamos lá? Então, um dos primeiros pontos que me chamou muita atenção nesse filme é a questão da luz. O Malick tem um trabalho muito cauteloso de colocar sentidos na luz que ele imprime ao longo do filme. Vocês vão perceber que a Árvore da Vida, em determinados momentos, aparece uma tela toda negra, de onde surge uma luz que ela tem um formato mais ou menos triangular. E esse formato triangular, a gente vai ver no próximo ponto que nós vamos abordar, e tem uma ideia de surgimento. É como se fosse o que eu gosto de chamar de a primeira aurora do mundo. Do mundo para os humanos, diga-se de passagem. E, bom, já dando teaser pro que a gente vai falar depois, qual é a primeira aurora do mundo? Em que momento nós vemos a luz? E não só nesse sentido de primeira aurora do mundo. Essa luz que vocês vão ver que reaparece, que reincide no filme, ela tem um significado pra mim que é muito profundo, que é um momento mais de reflexão. É um filme muito bombardeado por questões, e eu acho que essa luz também funciona como uma espécie de respiro. Além disso, a importância que o Malick dá pra luz, ela retorna em diversos momentos. Você tem a câmera focando na luz, seja numa vela, seja num poste, seja com uma brincadeira de criança, a luz do sol. E existem em muitos momentos um excesso de luminosidade que faz a gente pensar um pouquinho sobre qual é a função da luz aí. E pra mim, pelo menos, esse excesso de luminosidade, ele tá também ligado a coisas que a gente não pode tocar, a coisas que estão sempre num plano infinito. Mas essa questão da luz, da busca pela luz, é uma questão da busca pela eternidade. É uma questão da busca pelo intangível, que você não pode tocar. E o que é a vida da gente até o final? O segundo tópico é a questão do surgimento e a ideia de surgimento ou a criação, depende aí do seu ponto de vista, e a relação de proporcionalidade que eu vejo nisso tudo. A Árvore da Vida vai ter um momento no filme em que a Árvore da Vida vai fazer um deslocamento tremendo para falar do surgimento. Eu vou considerar como surgimento aqui, tá? Mas vai tratar do surgimento do universo. E é uma sequência linda de uns 15, 20 minutos, mais ou menos, que remonta o surgimento do universo da primeira galáxia até os nossos dias. Entendeu? Tem uma música maravilhosa, maravilhosa. Logo depois dessa sequência, o Terrence Malick tem uma espécie de sacada que eu acho que, pelo menos pra mim, isso fica de maneira assim clara, de que ele quis colocar um paralelo de proporcionalidade entre esse surgimento do universo e o surgimento da vida humana. Por que isso? Porque logo depois que se corta essa sequência de surgimento para o plano que nós vivemos, para a contemporaneidade, a gente tem a Jessica Chastain, que é uma das personagens centrais, ficando grávida. E ela fica grávida, você mostra as 3 gravidez que ela tem ao longo do filme, que ela tem 3 filhos. E se você parar pra pensar, assim, se você parar pra observar, a gravidez humana, a gravidez da mulher, ela é muito imageticamente parecida com o próprio surgimento das galáxias. Se você tiver curiosidade, pega um livro de ciência e começa a observar os processos, tipo as células se transformando, o corpo se formando. E você pega essa sequência onde você tem a galáxia, o redondo, essa forma esférica e a divisão. E é tudo assim. É uma ideia que você pode fazer essa aproximação entre a proporcionalidade que tem a vida humana na sua pequenez com o universo na sua... não sei, dessa infinitude dantesca que ele tem por si só. E é tudo vida, sabe? Apesar dessa disparidade de tamanho, é tudo vida. E nesse sentido a gente tem essa proporcionalidade. Então, o nosso terceiro ponto, que é um ponto bem rápido, é sobre os nomes. Vocês vão perceber que em Árvore da Vida a gente tem esse casal, que é representado pelo Brad
Pitt e a Jessica Chastain. No filme, eles só aparecem... A gente sabe que os sobrenomes deles são O'Brien. É O'Brien. Só que no filme, ao longo do filme, os nomes não aparecem. O que aparece muito é sempre a referência a eles como Mother e Father. Então, assim, a ausência dos nomes, do primeiro nome, a ausência do primeiro nome, me faz pensar numa ideia de universalidade. De que essa história é aplicável a qualquer família, a qualquer instância. Entendeu? Então, assim, quando você tem esse nome apagado, esse primeiro nome apagado, que é a ideia de identidade apagada, é uma identidade que pode ser compartilhada em qualquer contexto. O Brad Pitt e a Chastain, os O'Brien, eles têm uma relação com a religião, eles são católicos no filme. Mas é um gancho interessante se a gente for para pensar que eles são católicos, digamos, não convictos, porque eles são católicos que duvidam. E a Árvore da Vida é um filme sobre a vida, é um filme sobre a existência, portanto é um filme sobre a dúvida. Então, eles têm, inclusive, a convicção deles testada, muito testada, quando morre um dos filhos do casal. E nesse teste de convicção, rolam uns pontos muito interessantes. Por exemplo, a Jessica Chastain está saindo do funeral e o padre fala com ela: agora ele está nas mãos de Deus. E ela diz pra ele: mas ele não estava antes. Então, assim, é um filme que testa a fé, é um tensionador. A gente tem vários momentos de tensão ao longo do filme. E apesar de eu aqui fazer um recorte mais surgimento, um recorte um pouco mais agnóstico da coisa, não podemos deixar de pensar a religião nesse filme, porque ela também é central. Vamos lá. Próximo ponto a gente chama de natureza. E quando a gente considera a natureza, a gente considera transformações. Nesse sentido, a gente pode falar da natureza que aparece tanto no surgimento. Olha só, o espasmo católico cria surgimento. E assim, a gente pode fazer de novo a relação de comparação, ou de repente proporcionalidade com o caráter dos filhos, especialmente. Por que dos filhos? Porque as personagens de Chastain e Pitt aparecem já adultas, portanto já desenvolvidas de certa maneira dentro desse filme. Mas os filhos, a gente acompanha o crescimento desses filhos. E ao longo do crescimento, como ao longo do crescimento de qualquer ser humano, a gente tem mudanças, tem oscilações, certo? Então, da mesma maneira que o filme expõe a evolução em 15 minutos, essa evolução em 15 minutos é análoga à evolução das personagens dos filhos ao longo do filme. Então, assim, se dentro da evolução natural que ele coloca, do pré-cambriano, da selvageria desse pré-cambriano até a selvageria doméstica desses personagens, a gente tem pontos de similaridade. A gente vê, no primeiro momento, as crianças sendo bem dóceis. A gente tem momentos de tensão já com as crianças descobrindo e não entendendo. E você tem esse sentimento até a vida adulta, esse sentimento de transformação. Então, a transformação, do ponto de vista da mutabilidade, tanto uma mutabilidade que acompanha a gente durante milhões e milhões de anos atrás, o que é a gente, se não essa mutabilidade? O que somos nós? Se a gente não muda ao longo da vida, o que a gente não mudou ao longo da história? Ao longo da nossa história, ao longo da história do mundo? É por aí. Vamos lá, again. Então, vamos falar um pouco também da personagem do Champagne. É um homem adulto que está num ambiente de trabalho completamente perdido. Assim, ele tem um olhar perdido no filme inteiro. O Champagne é um olhar assim que fica entre o perdido e o questionador, sabe? Porque isso fica bastante claro no filme, que ele tem uma não resignação que, pelo menos pra mim, soa como herança direta da mãe. Nesse sentido, o Champagne, ele aparece como um cara deslocado, ou num deslocamento constante. Você até vê uma mulher ali e tal, mas que entra a mudança calada, ela não acrescenta de fato muito. E dentro do ambiente de trabalho, que é apresentado aí como um meio corporativo mais ilustrativo, porque você não tem desenvolvimento daquilo ali, você só vê mesmo essas sequências de grandes espaços
onde Champagne transita. Ele só transita, ele não chega falando, oi, qual é, não sei o que, aí, brother. Não, ele não fala isso, ele vai simplesmente transitando nessa instância do vagar. O que eu considero aqui é que, quando a gente fala nesse vagar, eu penso também em dois planos, no plano micro, que é o Champagne, e de repente no plano macro, que é, se a gente tá falando de um filme sobre a vida de modo geral, essa vida não se encerra na gente, ela é uma vida que transborda, é uma vida, se a gente pensar na questão do surgimento, o que é a Terra se não um orbe vagando no universo? A gente tá viajando o tempo inteiro, tá ligado? A gente tá aqui, eu tô aqui falando com vocês, mas a gente tá viajando. A gente tá viajando mesmo inconsciente. A gente tá viajando enquanto pessoas que transitam, que vagam, que andam. E a gente tá viajando, tem uma coisa viajando com a gente, essa coisa que é o mundo que viaja com a gente. Eu acho que esse filme permite essa relação, porque ele não fala de uma vida que é só humana, fala dessa vida aqui. E o Champagne, ele vem ilustrando isso muito, sabe? Nesse filme. Ele vem ilustrando a inquietação, a incredulidade, o questionamento. Então, falamos então agora sobre símbolos, porque, como vocês podem imaginar, A Árvore da Vida é um filme muito prolífico de símbolos. Quando eu penso em símbolos e penso na Árvore da Vida, eu penso imediatamente em luz, como a gente já havia visto lá no começo. Só que eu cheguei a falar pra vocês que a gente ia entender por que essa luz que vem de uma tela totalmente negra e vai surgindo num formato meio triangular, ela é uma luz que seria a primeira aurora do mundo. Vocês lembram que eu falei isso? Então, essa primeira aurora do mundo é a primeira luz que nós vemos. E a primeira luz que nós a vemos quando saímos do útero. Então, assim, A Árvore da Vida é um filme particularmente íntimo do feminino também. Se a gente for parar pra pensar algumas cenas que pra mim são bem emblemáticas, como no caso da evolução, onde você vê uma criatura marinha que, gente, aquele delineio, aquele formato, é uma criatura que aparece na Revolução dos Oceanos. Revolução é uma palavra complicada aqui, mas de repente na evolução dos oceanos. Então, assim, é uma espécie de água-viva, de moreia pré-cambriana, whatever aquilo ali é. Mas, simbolicamente, ela parece isolada, sozinha, num oceano que é límpido e muito primitivo. E o nadar dela, gente, são grandes lábios, assim. Não existe outra palavra para isso, são grandes lábios, tá? Fiquem aí com essa imagem. E essa imagem, que é uma imagem muito poderosa e contrastante, uma vez que essa criatura, ela é avermelhada, inclusive, olha aí, ela é avermelhada, ela pode ser sim lida, pelo menos para mim, como um símbolo do feminino. Além disso, tem essa luz que a gente já tinha falado antes, que é a luz uterina, e essa luz é uterina no sentido de, ela é a primeira luz que nós vemos quando a gente está falando de parto normal. Não é uma luz cesariana, é uma luz de parto normal, é a luz que vem da pulsa. Mas depois da luz a gente tem ainda o girassol. E a gente tem o filme começando com um grande campo de girassóis e terminando da mesma forma. Bom, girassol, a palavra já se propõe a explicar dentro de si mesma, né? Girassol, o que gira em torno da luz, o que gira em torno do sol, e de novo sobre luz, a gente gira em torno da luz o tempo inteiro. Da maneira que essa luz se apresenta, a gente gira em torno dela. E esse girassol gira a vida, entendeu? A gente gira, que essa luz é o que faz com que a gente caminhe, basicamente. E não só com relação à luz, esse girassol pra mim tem um forte sentido de circularidade no filme. Porque se a vida começa se o filme começa, por que não dizer a vida, se o filme começa com esse campo de girassóis e ele se pretende falar do início da vida, e ele realmente termina com o fim da vida, que seria o fim da nossa vida nesse planeta, ele também se encerra com um girassol. Mas, ora, não existem mais humanos na Terra pra contar a história, mas ok, os girassóis estão lá, ou seja, é uma circularidade da vida em si, não é só a vida humana, porque a gente é uma parte importante disso, sim. Lembra da questão da proporcionalidade? Então, nossa vida é proporcional a essa grandeza na sua pequenez, mas o girassol, ele embute aí esse sentido do que está sempre assim, sempre circulando. Então,
Também existe uma questão que é muito pertinente nesse filme, que inclusive incomodou muitas audiências. É que A Árvore da Vida é um filme relativamente longo, né, e suas mais ou menos 2 horas e 20 por aí. E desse filme que é longo, a gente tem aproximadamente 13 ou 14 minutos de diálogo entre os personagens. Bom, isso é um ponto que chama atenção, porque como assim? Um filme que tem só 14 minutos de diálogo entre os personagens, um filme de mais ou menos 2 horas e 20. Eu acho que o Malick não colocou isso à toa, né? Então assim, quando a gente pensa uma valorização muito maior do visual, dos frames que são incríveis, dessas construções visuais que o Malick coloca. Quando eu falo em construções, eu falo realmente em hipóteses, porque o que é o Big Bang, o que seria de repente o Sol no seu brilho de hélio, que é mostrado no final, numa situação que a gente só pode imaginar, que a gente não estava lá para ver, a gente não estava lá no início para ver, a gente não vai estar lá no final para testemunhar. Então assim, ele brinca com essas imagens de maneira muito eloquente. Assim. As imagens são, por si só, discursos muito eloquentes. É o que eu vou chamar aqui de imagens discursivas. Em detrimento da voz dos personagens. Em detrimento da voz humana. E quando a gente considera um mundo que tem tanto ruído e tanta informação, tanto fluxo e contrafluxo, de repente, isso pode ser só uma hipótese de alguém que acredita nisso, o silêncio possa ter muito a dizer. Então galera, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha deixado vocês com ainda mais dúvidas, que a dúvida é sempre vem. E se você curtiu, não deixa aí de se inscrever no nosso canal, para acompanhar os nossos newsletters e tal, nosso feed, porque vai sair muita coisa. E até o próximo programa comigo aqui. É mais.